Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para agradecer a vocês. A nossa primeira jornada psicanalítica do Centro de Estudos Psicanalíticos Jairo Carioca foi um sucesso. Nós tivemos aí presença maciça das pessoas que se inscreveram e já estamos agendando a nossa próxima jornada. A data será dia 20 e 21 de agosto. Coloque na agenda de vocês. Já estamos acertando já com os palestrantes. Conto com a presença de cada um de vocês. Por conta da jornada, eu recebi ligação de muitas pessoas, e-mail, mensagem no WhatsApp, perguntando sobre a questão do ser psicanalista, né? As regulamentações, o que é ser psicanalista, o que não é. Então eu resolvi fazer esse vídeo, dentre outros que já consta no meu canal. Vale lembrar que eu tenho um canal do podcast Freud Tá On e o canal do YouTube Jairo Carioca. Nesses dois canais vocês encontram informações pertinentes à psicanálise, cursos, palestras, tá? Se inscreva nesses dois canais de podcast Freud Tá On, canal do YouTube Jairo Carioca. Bom, a primeira pergunta que sempre faz é se a profissão de psicanalista ela é regulamentada. No Brasil e no mundo, a psicanálise é exercida livremente. No Brasil, inclusive, é uma profissão reconhecida, mas não é regulamentada no sentido de não haver nenhuma autorização de nenhum conselho estadual ou federal. Tá? Isso equivale a dizer que não existe no Brasil nenhum curso de nível superior reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura que formem psicanalistas. Então, assim, a psicanálise é uma profissão livre, reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela Classificação Brasileira de Ocupações 2515/50, tá? Amparada pelo Decreto 2208, 17 de abril de 1997, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que é a Lei 9.394/96, pelo Decreto 2.494/98, pela Lei Complementar 147/2014, artigo 5, inciso 1 e inciso 4, e pela Constituição Federal, nos artigos 5º, inciso 2 e inciso 13, podendo ser exercida assim em todo o nosso país. Agora, dizer que a psicanálise não é regulamentada não significa que ela não seja reconhecida. Há uma diferença, tá? Os psicanalistas são reconhecidos sim. Inclusive, é uma profissão classificada, né, na Classificação Brasileira de Ocupação, no CBO, no Ministério do Trabalho. Portaria número 397, tá, de 9 de outubro de 2002, sobre o número 2515/50, podendo exercer, inclusive, sua profissão em todo o Brasil. O psicanalista desenvolve seu trabalho em consultórios, em empresas, instituições, hospitais, escolas, né? Ou qualquer outro espaço no qual aí caiba a teoria e a técnica psicanalítica. Lembrando que o exercício da psicanálise é livre e leigo, não está restrito nem a médicos e nem a psicólogos, embora hajam espaços que exijam que para ser psicanalista tem que ser psicólogo. Isso é, dentro da própria história da psicanálise, um erro e uma heresia, né? Os aspectos legais da profissão de psicanálise no Brasil envolve algumas questões, como, por exemplo, o exercício da psicanálise se dá de acordo com o artigo 5º, inciso 2 e 13 da Constituição Federal, como eu já citei, né? E de acordo com o parecer do Conselho Federal de Medicina, na consulta 4048/97, de 11 de 2 de 1998, além do parecer 309/88 da Coordenadoria de Identificação Profissional do Ministério Público Federal e da Procuradoria da República do Distrito Federal, e aviso número 257/57, de 6 de 6 de 1957 do Ministério da Saúde, inclusive este último como marco histórico da psicanálise no Brasil.
Os cursos de formação são cursos livres, oferecidos por sociedades, instituições psicanalíticas, baseadas no tripé, desde a formação reconhecida lá na Suíça, tá? Que é o tripé teoria, base teórica, supervisão e análise pessoal. Não se enquadra a psicanálise como graduação, nem pós-graduação lato sensu. É uma especialização, é uma formação psicanalítica. E a formação psicanalítica, volto a reiterar, ela é de caráter livre no Brasil, porém reconhecido e amparado pela Portaria 397, de 9/10/2002, do Ministério do Trabalho e do Emprego, na CBO 2515/50 e no aviso 257/57 do Ministério da Saúde, no Decreto Federal 2208, 17/4/97, na Portaria 397 do Ministério do Trabalho. A Lei Complementar 147/214, no artigo 5, no inciso 1 e no inciso 4, ao incluir o psicanalista como atividade enquadrada no Simples Nacional, reforça o aspecto legal e formalizado desta profissão. A Lei 12.933/2008 instituiu inclusive o Dia do Psicanalista, a ser comemorado anualmente no dia 6 de maio, o que é mais um elemento aí que reforça o reconhecimento social a este ofício tão relevante, o que equivale a dizer que psicanalistas podem ter consultórios, né, dentro do Simples Nacional. Seria então a lei que inclusive enquadra o psicanalista dentro de um espaço de limitada, né, de empresa limitada. A atividade de psicanalista, ela não é exclusiva de médicos e de psicólogos, como muitos lugares. Inclusive tem grupos que colocam, olha, para ser psicólogo tem que ser psicanalista, precisamos de psicanalista, mas tem que ser psicólogo. Existe uma diferença entre o psicólogo, que utiliza a abordagem psicanalítica, e existe a diferença entre o psicanalista, que fez a formação psicanalística. Nem todos os psicólogos fizeram formação psicanalítica. Estudaram lá a psicologia durante 5 anos, tiveram lá algum olhar sobre a psicanálise. Em algumas faculdades você tem uma eletiva, em outras faculdades você tem uma aula, em outras faculdades isso faz parte da matriz curricular, né? Mas que escolhe a abordagem psicanalítica ao sair da sua graduação enquanto psicólogo e vai atuar enquanto psicanalista. Mas esse psicólogo continua se apresentando como psicólogo com abordagem terapêutica psicanalítica. Já o psicanalista, ele fez a formação psicanalística, ou seja, ele passou por um processo onde ele abordou os aspectos teóricos da psicanálise, onde ele fez a supervisão com outro psicanalista mais antigo dentro da atuação psicanalítica e está em análise pessoal. Entenda bem, o psicanalista não é aquele que fez 10, 15, 20 sessões numa folhinha de papel e botou lá um X e pronto, fiz minhas sessões. Não. O psicanalista é aquele que continua fazendo sua análise. Eu, por exemplo, atuo enquanto psicanalista há 19 anos. Há 19 anos continuo na minha análise pessoal. Vez em quando retorno às supervisões, em alguma situação em que me vejo dentro de um processo que não estou conseguindo elaborar, procuro o psicanalista dentro dos espaços da qual faço parte, para poder retornar à supervisão. Freud dizia que o psicanalista ele tinha que de 5 em 5 anos retornar à supervisão. Então, a supervisão diz respeito à minha prática psicanalítica. A minha análise diz respeito à minha subjetividade. Agora, é importante o analista estar em análise, porque tanto Freud quanto Lacan entendia que o psicanalista só consegue desenvolver a sua clínica até onde ele desenvolveu a sua própria análise pessoal. Então, eu dificilmente conseguiria sustentar o desejo psicanalítico se não continuar sustentando a minha análise pessoal. Então, vale aqui dizer que não preciso ser psicólogo e nem preciso ser médico para poder ser psicanalista. Eu preciso ter o 3º grau, Jário, para ser psicanalista? Ou basta ter o ensino médio, ensino fundamental? Bom, convencionou-se no Brasil a exigir no mínimo um 3º grau. Isso tem a ver
com a própria necessidade da formação psicanalítica. Porque o psicanalista, gente, ele é alguém que tem uma base de leitura muito ampla, ele é alguém que tem uma base cultural muito ampla, ele é alguém que gosta de música, que tem um cabedal cultural musical bem amplo, ele é alguém que tem leituras de mitologias, ele é alguém que tem leituras antropológicas, leituras sociológicas, filosofia, linguística, letras, as humanas em geral. Então, assim, o Lacan diz, inclusive, da importância do domínio de outros idiomas. Então você vê que ser psicanalista não é só um cursinho, não é só uma ler Freud. Essa semana uma pessoa me perguntou, né, fez a seguinte pergunta para mim: Jairo, eu li toda a coleção de Freud, o que eu faço? Ele começa a ler de novo, leia de novo. Porque não é assim, li Freud, pronto, e me formei psicanalista. Não é isso. A psicanálise, ela é para além de tudo isso. A obra, a base fundante da psicanálise é Sigmund Freud. Mas só Freud, só leitura em Freud, você vai ficar em algum aspecto devedor. Porque o âmbito social e cultural continuou evoluindo pós-Freud. E aí Lacan vai dizer que o psicanalista que não souber, que não conseguir fazer uma leitura cultural de seu tempo, deve abdicar a mão de ser, então, psicanalista. Então, não é uma regra que o psicanalista seja, não é uma regra que o psicanalista tenha o terceiro grau. Mas convencionou-se no Brasil a pedir o terceiro grau exatamente por conta desse cabedal de conhecimento que o sujeito precisa ter, né? Freud acreditava que o sujeito precisava dominar diversas formações humanísticas. Filosofia, arte, escultura, história. Freud fala da importância dos poetas. Olha, eu sempre falo com as pessoas que me escutam: gente, se você faz formação psicanalítica ou se você é analisado por um psicanalista que não lê poesia, que não gosta de poesia, abre mão desse psicanalista. Freud vai dizer que onde ele chegou com a psicanálise, os poetas já haviam chegado junto antes dele. Uma vez eu disse que eu jamais faria análise com um psicanalista que nunca tivesse lido João Guimarães Rosa. E aí o pessoal falou: ué, mas por quê? Vai ler João Guimarães Rosa, que você vai saber por que eu estou falando isso. Eu jamais faria análise com um psicanalista que nunca tivesse lido João Guimarães Rosa. Então a questão da amplitude cultural do analista conta muito na análise. Basta ver as citações que Freud faz de diversos autores dentro das suas obras, a ponto de ser condenado, de ser acusado até que não estava escrevendo ciência, que ele estava escrevendo literatura, já que Freud colocava, por exemplo, o poeta alemão Goethe no mesmo patamar com que ele citava Darwin, com que ele citava qualquer outro cientista. A importância que Freud dava à questão da literatura, do conhecimento amplo, da arqueologia, que Freud conhecia muito bem, das mitologias em geral. Entendeu? Eu estou enfatizando bastante isso para você entender a importância desses outros saberes dentro da psicanálise. O grupo de Freud, o primeiro grupo de Freud, era formado por advogados, filósofos, literários, educadores, teólogos. Vale lembrar do amigo Oscar Pfister, pastor teólogo, amigo por mais de 40 anos, segundo Freud. Sociólogos, pedagogos, tudo isso compunha o círculo de psicanalistas na época de Freud. Nem todos eram médicos. Então, inclusive, restringir a psicanálise, a medicina ou a psicologia é totalmente ilegal do ponto de vista freudiano. Em 1925, a psicanálise chegou aos tribunais por causa de um processo contra o psicanalista Theodor Reik, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena, acusado pelos médicos de exercício abusivo da profissão e de charlatanismo. A testemunha a favor do Theodor não foi nada menos, nada mais do que o próprio Freud. Ele interveio na questão junto a um juiz para explicar que o psicanalista não tem obrigatoriedade de ser médico, que o mal-entendido sobre a prática analítica, considerado como atividade médica, torna-se uma questão jurídica. E aí um grande debate a respeito desse assunto surgiu entre os psicanalistas com um tom que nem sempre agradou a Freud. O destino da psicanálise de cair nas mãos dos médicos
incomodou tanto Freud que ele escreveu um artigo sobre a psicanálise leiga. O tema que ele deu foi isso, sobre a psicanálise leiga, onde, escrevendo a Paul Feder, ele diz assim: não peço que os membros adotem meu ponto de vista, não peço, mas vou sustentar em particular, em público e nos tribunais até o fim, o direito de se exercer a psicanálise sem precisar ser médico, tendo a formação psicanalítica. Mais dia menos dia será necessário travar essa batalha pela análise leiga, é o que vai dizer Freud. Melhor agora que mais tarde, enquanto eu viver, tentarei impedir que a psicanálise seja engolida pela medicina. Alguns anos depois aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez os psicólogos, que queriam colocar a psicanálise exclusiva só para psicólogos. Freud já não estava mais vivo, mas havia um homem que se levantou na França, chamado Jacques Lacan, que disse assim: ó, a psicanálise não pode ficar na mão dos canalhas. Essa é a fala do Lacan, dos canalhas, ou seja, daqueles que queriam tornar a psicanálise algo menor, daqueles que queriam colocar a psicanálise sobre um guarda-chuva. Na época de Freud, os médicos. Na época de Lacan, os psicólogos. Então, fuja de todo espaço que queira obrigar você, psicanalista, a só exercer a sua função se você for psicólogo. Não caia na mão dos canalhas, como vai dizer o Lacan. Não caia. É uma pena vermos hoje alguns espaços lacanianos que impõem a psicanálise só para quem é psicólogo. De Lacan eles não têm absolutamente nada. De Lacan eles só mantiveram o nome. Mas aí eu fico com Jacques Alain Millet quando ele diz assim: nem Lacan era lacaniano. Nem Lacan era lacaniano. Então volto a repetir. Para ser psicanalista, você não precisa nem ser médico, de acordo com Freud, e nem ser psicólogo, de acordo com Lacan. Agora, se tiver outra pessoa, para além do Freud e do Lacan, e você considere essa pessoa fundamental para a psicanálise, então escute essa pessoa. Para mim, a psicanálise vai de Freud a Lacan. E como diz Lacan, a psicanálise a obra é freudiana. Os outros são apenas estudos, os seminários, os jornadas, mas a obra é a freudiana. Então, a formação em psicanálise, ela é livre, conforme o decreto 5.154, de 23 de julho de 2004. De vez em quando tem uns canalhas aí que querem colocar a psicanálise dentro de alguns cabedais. E aí eu vou citar a fala do Lacan, não é minha não, tá? Não é do Jairo Carioca não. Fique bem claro. Quem disse isso foi Lacan. É preciso evitar que a psicanálise caia na mão dos canalhas, ou seja, daqueles que querem diminuir a psicanálise da sua real importância. E aí, quem tiver dúvidas sobre isso, eu quero indicar aqui a leitura do livro sobre a psicanálise leiga, do artigo de Freud sobre a psicanálise leiga, e o livro lançado aqui no Brasil pelo Joel Birman, onde ele vai falar sobre a questão da regulamentação da psicanálise. Procure esse livro, Manifesto pela Psicanálise, do Joel Birman. Quando um grupo de psicólogos tentou, na França, se apoderar da psicanálise. Psicólogos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, se posicionaram contra e escreveram um livro chamado Manifesto pela Psicanálise, traduzido para o português pelo Joel Birman, tá? Se eu não me engano, pela editora Casa da Civilização Brasileira. Procure esse livro para vocês verem o que eu estou falando. Foi Lacan quem disse: não podemos deixar a psicanálise cair na mão dos canalhas, daqueles que querem diminuir a importância da psicanálise. Eu já participei de algumas instituições psicanalíticas, uma inclusive que eu tive o privilégio de ser um dos fundadores aqui no Rio de Janeiro, e que no decorrer do desenvolvimento dela se tornou uma instituição lacaniana, e que impôs então aos membros que só poderiam ser membro aqueles que eram psicólogos. E aí abriram espaço para mim, porque eu fazia parte dos fundadores, para que eu continuasse dentro dessa instituição, mas com uma exceção. Eu agradeci e excluí a minha inscrição desse grupo, porque eu sustento a ideia de que a psicanálise é leiga e jamais faria parte de uma instituição que enxergue ou que diga ao contrário disso, e que imponha aos seus membros que estes sejam psicólogos ou médicos
para que possam exercer a psicanálise. Eu sou psicanalista há 19 anos, venho da formação, minha formação é teologia e filosofia, sou psicanalista há 19 anos. Vários amigos já vieram dizer, Jairo, você tinha que fazer psicologia. Se você fosse psicólogo, você teria espaço aqui, espaço ali, espaço ali. Ser psicanalista é sustentar o desejo. Ser psicólogo é fazer uma graduação, 5 anos, pegar um CRP. Ser psicanalista não tem CRP, não tem carteirinha, psicólogo não tem carteirinha, psicanalista, desculpa. Psicanalista não tem carteirinha, psicanalista não tem conselho, psicanalista não tem diploma, psicanalista tem desejo. Ser psicanalista é sustentar o desejo. O MEC não reconhece nenhuma formação em psicanálise. A certificação do aluno é resguardada pela Lei 9.394/96, Decreto número 5.154/4, Deliberação CEE 14/97, Lei Complementar 147/2014, artigo 5, inciso 1 e 4. Ou seja, a formação em psicanálise é na modalidade do curso livre, de acordo também com o decreto 5.154, de 23 de julho de 2004. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, gente, podem pesquisar. Por isso que eu estou citando lei, artigos, decretos, para vocês verem que não é uma falácia de Jairo Carioca. Tá? Então o MEC não reconhece. A base legal para a formação psicanalítica e para o exercício profissional é o Ministério do Trabalho e do Emprego, na CBO 2515/50, de 9/2/2002. Quando alguém falar para você assim, mas a psicanálise ela não é regulamentada. Bom, ela não é regulamentada, mas ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Consulta número 4048/97 e pelo Ministério Público. Veja só, Ministério do Trabalho, Conselho Federal de Medicina e Ministério Público, pelo parecer 309/88 e pelo Ministério da Saúde, aviso 257/57. Então você vê que não é bagunça assim. As pessoas, a psicanálise é bagunçada, qualquer um pode ser psicanalista. Gente, mas qualquer um pode ser médico, qualquer um pode ser psicólogo, qualquer um pode ser o que quiser. Basta que cumpra os requisitos daquilo que se exige para que se possa exercer determinada profissão ou determinada ocupação. A psicanálise da mesma forma. Da mesma forma como existem profissionais picaretas em todas as instituições. Aqueles mal qualificados, aqueles que não buscam se profissionalizar de forma adequada, aqueles que não buscam se adequar nas normativas das suas formações. Isso existe em todas as profissões. De vez em quando a gente vê médico aí perdendo CRM, de vez em quando a gente vê psicólogo sendo caçado na sua CRP. Isso existe em todas as profissões. Mas se o psicanalista cometer erro, denúncia no Ministério do Trabalho. É só você ir em qualquer delegacia do trabalho e denunciar o psicanalista. A delegacia do trabalho vai fazer todas as averiguações necessárias. Então a coisa não é alavanteira, não é bagunçada. Não é fácil sustentar um espaço como eu tenho. Eu tenho meu consultório, sustento meu consultório. Há 10 anos eu vivo do meu consultório. Há 19 anos eu sou psicanalista. Não é fácil estar nesse lugar. Agora, você está amparado. Ela não é regulamentada, mas ela é amparada pelo Ministério do Trabalho, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério da Saúde. Então não é tão bagunçado assim. Ainda tem a LDB, que é a Lei das Diretrizes Básicas da Educação, 9.394/96, Decreto 5.154/2004, a Lei 9.394/96, dentro desse decreto, com a deliberação do CEE 14/97. Então, não sei que não é bagunçado. Tá? Ainda tem, né, a questão do psicanalista se cadastrar. Volto a reiterar, não existe carteirinha de psicanálise. Depois da jornada, só depois da jornada, que acabou nesse sábado, eu já recebi 8 ligações de pessoas pedindo, solicitando que eu concedesse carteirinha de psicanálise da nossa
escola, do nosso centro de formação. Gente, psicanálise não tem carteirinha de psicanalista. Carteirinha de psicanalista não tem valor absolutamente nenhum. E, por favor, não existe conselho de psicanálise. Você vai entrar na internet, está cheio de conselho de psicanálise, delegacia de psicanálise, gente com carteirinha de delegado. Tudo isso é falácia. Eu nunca vi ninguém gostar tanto de falácia quanto o brasileiro. Meu Deus do céu. Não existe carteirinha de psicanálise. Como diz o Quevedo, isso não existe. Tá? Não existe conselho de psicanálise. Além disso, você que é psicanalista não tem obrigação nenhuma de se filiar a órgão público, não tem necessidade, obrigação de ser subordinado a qualquer órgão de fiscalização, nada disso, ao contrário, é proibido por lei haver conselho de psicanálise, porque os conselhos são criados por leis federais. Existe conselho de medicina, existe conselho de psicologia, conselho de odontologia e por aí vai, conselho os mais diversos, de psicanálise não. Quem cria conselhos são decretos federais, tá? Não é à toa que minha filha agora acabou de se formar em engenharia. Já pegou o CREA dela, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Então, existe conselho dentro dessas profissões. Psicanálise, não. Tá? Então, se não tem conselho, não tem fiscal, fiscalizador, delegado, nada disso. Agora, o que existe, preste atenção, o que existe são empresas privadas ou associações privadas com o nome conselho, mas o nome é fantasia. Então você está entrando em alguma coisa pensando que é o conselho, não existe. Jair, sindicato existe? Sim. Por exemplo, eu posso citar aqui o Simpesp, que é o Sindicato de Psicanálise do Estado de São Paulo. Inclusive um ótimo sindicato, ajuda bastante os psicanalistas dentro das questões trabalhistas. Sindicato tem, inclusive autorizado, se não me engano, um dos primeiros sindicatos do Brasil em termos de psicanálise, que é o Simpesp lá de São Paulo. Conselho, não. Então, volto a ressaltar. As associações de psicanálise, elas existem. Associações, sociedades, institutos, só que elas são privadas. E aí qualquer psicanalista pode montar uma escola, uma empresa, um instituto, um centro de estudos, uma associação, só que aí é uma empresa privada. E esses lugares, eles são bons, eles devem existir, porque são lugares para os psicanalistas se reconhecerem entre seus pares, para relacionamento, supervisão, aprofundamento teórico prático, mas não para fiscalização, não para delegados, não para isso. Nenhum psicanalista é obrigado a se filiar em nenhuma sociedade. Agora, as sociedades de psicanálise são muito bem-vindas. Porque é nas sociedades que existem as jornadas, é nas sociedades que você dialoga entre pares, é na sociedade que você tem o respaldo jurídico, é nas sociedades psicanalíticas que você tem a continuidade teórico-prática da psicanálise. Lembrando que a psicanálise é uma jornada, você só inicia ela. Quando é que se termina a formação psicanalítica? É outra coisa que as pessoas falam, mas o psicólogo estudou 5 anos. Gente, o psicanalista estuda a vida inteira. O psicólogo estudou 5 anos. E o psicanalista estudou quanto tempo? Eu estudo há 19 anos. Há 19 anos. O meu percurso analítico começou quando há 19... Hoje eu tenho 43 anos de idade. Há 19 anos atrás eu entrei dentro de um divã de uma analista e estou com ela até hoje. O meu desejo ali sobressaiu. Eu procurei uma escola, passei pela formação psicanalítica numa escola, não satisfeito com aquilo que eu havia aprendido, procurei uma outra escola, fiz mais outra formação. Ao todo eu fiz 2 formações, na primeira foram 4 anos, na segunda foram 5 anos de formação, continuo estudando até hoje, faço parte de congressos, sou um dos que participam dos congressos de psicanálise com o Leandro, ali no ABC Paulista, que tem um prazer imenso. Dialogo com psicanalistas do Brasil inteiro, meu querido Adriano do Espírito Santo, Adriano Monteiro do Espírito Santo, os meus amigos de Uberlândia, a querida Iná Nascimento, da Universidade Federal de Uberlândia. Um beijo para você, querida, psicanalista da qual eu tenho um carinho muito grande. Ao Thales Absurb de São Paulo, Christian Duncan de São Paulo, gente que eu respeito, ao Boulos,
foi meu professor, gente que eu respeito, aos psicanalistas do Rio de Janeiro, Marco Antônio Coutinho, Joel Birman, Antônio Quiné, inclusive um querido da Universidade Veiga de Almeida, gente que são psicanalistas no Brasil inteiro. Graças a Deus eu tenho um bom diálogo com todos eles, mas a formação psicanalítica é um percurso individual, sustentado pelo desejo do sujeito na sua análise. Sustentado pelo percurso analítico. É por isso que Lacan, quando entrou na Universidade de Yale para poder dar uma palestra, ele começa assim: penso com os meus pés. E aí já viu, né? Lacan surtava todo mundo com seus aforismos. Pensar com os pés é isso. Psicanálise se faz caminhando. Pensar com os pés é isso. Psicanálise se faz andando. É uma jornada que se faz caminhando. Bom, você me conhece, eu sou Jairo Carioca, sou psicanalista, poeta, escritor. Me siga no meu canal do YouTube, podcast Freud Tá On, onde nós temos ali diversos áudios como esse, onde você pode tirar as dúvidas, onde você pode estar aprendendo um pouco mais sobre o percurso analítico. Um abraço para cada um de vocês e que fiquem com essas palavras que eu estou falando para vocês. Como diz o Contardo Caligares, fuja do psicanalista de um livro só. Abraços.